Gênesis 45, versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E oremos. Amado Pai, Deus querido, obrigado, que a sua palavra é perfeita, eterna. O Senhor possa agora me dar o teu poder e me usar para que eu possa pregá-la com clareza, com poder. Nos dê ouvidos para ouvir através da fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então todos. E nós começamos, algumas semanas atrás, o tema Acertando as Contas com o Passado. No nosso estudo de Gênesis, no capítulo 43, nós começamos isso. E no 42, na realidade, o tema é acertar as contas com o passado, mas o tema ele transcende os capítulos 42, 43, 44, ele adentra de fato o capítulo 45. Então é um tema bastante importante, ao ponto que Deus dedica aí vários capítulos, entre outras coisas, mas o traço central, digamos assim, o tema central seria o acerto de contas com o passado. E hoje, dentro desse tema de o acerto de contas com o passado, o subtema que nós vamos ver aqui no capítulo 45 é o subtema A Moeda Cai. Finalmente a moeda caiu. A moeda caiu, nós vamos ver isso. Nós já vimos várias coisas do que acontece enquanto a gente não acerta as contas com o passado. Nós vimos que essencialmente as coisas vão de mal a pior. Elas podem, entre uma ida ou outra, ter uma pequena melhorada, mas não quer dizer que o problema foi solucionado, que o problema foi embora, ou que Deus esqueceu, ou que Deus deixou de ser justo, ou que a gente escapou à justiça de Deus, de modo algum. Existem esses altos e baixos, mas a tendência é que entre alto e baixo, os baixos ficam mais baixos do que os últimos baixos, e a coisa fica pior sucessivamente. E quanto maior for o acerto que a gente deixou de acertar, mais profundo, mais sério, mais grave serão as consequências. Se for um acerto menos grave, vai ser menos grave. Se for uma coisa mais grave, vai ser mais grave. E a gente vai ter que encarar isso mais dia ou mais tarde. Agora, uma coisa que vai acontecer mais dia menos dia é que, em algum momento, a moeda vai cair. O que eu quero dizer com a moeda vai cair? Nós moramos numa geração que não se usa. Hoje não tem orelhão praticamente, né? Mas antigamente, me dizem, eu não lembro que eu não era da minha época, mas antigamente existia orelhão. Os jovens sabem o que é orelhão, né? Não é orelhão. Pois é, aí tinha uma ficha, né? Agora, na realidade, o normal é ter moeda. Só que no cartão, não, mas cartão é muito moderninho. Então, entenda, geralmente é dinheiro, mas naquela época o Brasil tinha inflação, e aí a moeda toda hora aumentando, porque aumentava toda semana, então inventaram uma ficha. Então ficou o ditado, caiu a ficha. Cai a moeda. Mas isso era o quê? Quando completava, você colocava a moeda ou a ficha e você discava. Quando a ligação era completada, ou seja, quando alguém atendia do outro lado, o que acontecia? A moeda ou a ficha caía, ou seja, havia a ligação. É exatamente aqui. Vai chegar uma hora que a pessoa que está com a conta aberta, vai chegar uma hora que a moeda vai cair. Vai chegar uma hora que ela vai conectar uma coisa com a outra. Vai chegar uma hora que ela vai dizer, é por isso. Vai chegar uma hora que ela vai perceber, Deus vai deixar abundantemente, inevocavelmente, vai deixar bem claro o que está acontecendo. Literalmente, a moeda vai cair. Plim, e não vai ter para onde correr. E esse é o que nós vamos falar hoje aqui. Nós sabemos que Deus disciplina todo aquele que recebe como filho. Nós temos lá em Hebreus 12, versículo 6, que diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então veja bem, se nós somos açoitados e disciplinados por Deus, sofremos, porque toda disciplina ela envolve necessariamente um grau de sofrimento. Tá? Você não vai disciplinar o seu filho, disciplinar alguém dando um sorvete para ele.
A não ser que for um sorvete de pimenta, né? Algo assim. Mas vai ter que ter sofrimento. De alguma forma ou de outra, vai ter que ter alguma privação, algum sofrimento, disciplina. A palavra aqui, Deus usa a palavra açoite. Açoite dói. Mas se nós estamos então sofrendo com açoites e disciplina, sem saber porquê, então isso não é disciplina. Inclusive, uma das coisas importantes, fundamentais, quando pais disciplinam seus filhos, é deixar bem claro o porquê que o filho está sendo disciplinado. A primeira coisa que você faz é sentar com o seu filho, com sua filha, e falar, você vai levar uma lapada boa aqui. Por quê? Porque você mentiu, desobedeceu, roubou, fez isso, não devia, enfim, você deixar bem claro o porquê que aquilo está acontecendo. Senão a criança, não vai saber de nada. Por isso que com crianças pequenas, é importante a disciplina ser bem próximo da ofensa. Uma pessoa, por exemplo, uma criança de 7, 8, 9 anos, você pode até deixar passar um certo tempo que ela vai lembrar do que fez. Agora, uma criança com 2 semanas de idade, 2 semanas, estou brincando. Uma criança com 1 ano, 2 anos, tá? Pastor, disciplina, claro, não como uma criança de 7, 8 anos, você disciplina de uma outra forma, evidentemente. Mas o que acontece? Tem que ser bem próximo da ofensa. Por quê? Porque a meia hora a criança realmente não vai nunca ligar, a moeda não vai cair. Por que está acontecendo? Eu não lembro o que foi que eu fiz, e realmente ela não lembra o que foi que ela fez. Então tem que ser feito bem próximo. Com o crescer da criança, pode haver um aumento na distância do tempo. Você pode falar, meu filho, olha, vá para o seu quarto, daqui a pouco eu vou resolver esse problema com você. Então pode se passar meia hora, 1 hora. Quando seu pai chegar em casa, agora, pai, quando chegar em casa, mande bala. Mas a criança, numa certa idade, já vai lembrar o porquê que o pai está tendo essa conversa com ele. Porque ele lembra. Mas se a gente não lembra, ou a gente não sabe o porquê, ou seja, por que estou dizendo tudo isso? Porque Deus, em sua justiça, em seu amor, Ele vai fazer com que a ficha caia. Ele vai enfiar aquela ficha goela abaixo, de qualquer jeito, e você vai saber, o Filho de Deus vai saber por que está sendo açoitado e disciplinado. Pode ser, como no caso aqui dos irmãos de José, passaram-se quantos anos? Mais de 20 anos. No capítulo 45, José fala, olha, já se passaram 2 anos e meio de fome. Vão ser 7, já passaram 2,5, ou seja, aqui nesse ponto, no capítulo 45, haviam se passado 22 anos e alguns meses desde da ofensa que os irmãos deles fizeram ao vendê-lo como escravo. Então, pode demorar muito ou pouco, mas a moeda vai cair. Deus vai fazer com que o seu filho, a sua filha, saibam por que está sendo açoitado. Isso vai acontecer. Agora, se a pessoa realmente não sabe porque aquilo está acontecendo, então não é Deus disciplinando, é simplesmente a consequência, é o salário do pecado na vida de uma pessoa perdida. Porque não pense que Deus açoita o que recebe como filho. E quem não recebe como filho? Quem ele não recebe como filho já está condenado e vai colher o salário do pecado, que o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado sempre vão estar lá. Só não vai ser uma coisa que está sendo administrada diretamente por Deus, por não ser um filho dele. Então, em algum momento a moeda vai cair e nós saberemos exatamente o porquê que está acontecendo o que está acontecendo. E o tema de hoje, a moeda cai. Olhe comigo no versículo 3, como nós vamos ver aqui, essa moeda aqui, o momento exato que a moeda caiu, que a ficha caiu, em que os irmãos deles tiraram qualquer dúvida que tiveram. Eles já estavam desconfiados, nós vimos isso nas semanas anteriores, que eles disseram um para o outro, quando foram presos a primeira vez, eles disseram, sabe o que está acontecendo com a gente? Sabe o que é? É porque nós ignoramos as súplicas do nosso irmão, que pediu por sua vida e nós não demos ouvido. Por isso que está acontecendo com a gente. Eles já desconfiavam o que era. Mas aqui a moeda cai sem nenhuma restrição. Versículo 3, nós lemos agora há pouco, e disse José a seus irmãos, eu sou José. Se a moeda não caiu até agora choveu moeda. Agora, a gente lê isso, talvez já lê várias vezes, talvez já viu algum filme, alguma coisa, algum desenho animado, a gente já está meio, talvez, sem estar muito sensível, mas imagina a situação dos irmãos dele. José sumiu da história há 23 anos. É um peso na consciência deles. Aqui eles estão com o primeiro-ministro do Egito, a nação mais poderosa. Eles já foram acusados de ser espiões, foram acusados de ser ladrões, já estiveram em águas quentes com essa pessoa aqui, já foram liberados e presos, então a situação é meio complicada. Aí, de repente, esse estranho, poderoso, autoridade, fala, eu sou José, seu irmão.
Imagina a surpresa. Você acha que eles estavam, oh, que bom? Você acha que eles estavam, oh, que bom? Você acha que eles ficaram felizes e contentes e, ai, que legal, que massa? Vamos relembrar os velhos tempos. Quando a gente vendeu você, jogou você num poço lá e... Não, gente, isso aqui, a moeda caiu. Foi uma surpresa. Os irmãos de José não faziam a mínima ideia, até José falar, eles não faziam a mínima ideia. Para ele, José tinha sumido da face da terra. Mas a moeda precisava cair, Deus precisava que essa moeda caísse para eles perceberem o que estava acontecendo. E é necessário que haja isso para que possa haver um encaramento, digamos assim. Deus vai trazer, depois de tudo isso, Ele vai trazer você frente a frente, cara a cara. Nós vamos ter que encarar aquilo que nós muitas vezes tentamos deixar para trás. Para quê? Para que haja confissão, para que haja a deixação, como eu sempre falo lá em Provérbios 28 e 13. Enquanto a ficha não cai, então segue em aberto. Então Deus ele vem trazendo essas situações na vida dos irmãos de José para agora fazer com que a ficha caia. E vai ser exatamente com nós. Deus ele vai trabalhar nas circunstâncias, ele vai trazer situações visando para confluir numa situação em que nós vamos ter que encarar aquela conta aberta. A gente não vai ter para onde fugir, para onde correr. A gente pode até fugir e correr, mas vai ser para um buraco mais complicado. E aqui está ele, José chega lá e fala, eu sou José. E eles ficaram pasmados diante da sua face, indicando, mais uma vez, o quão surpreso, o quão eles não desconfiavam e por que desconfiariam que aquele era José. Lembrando outra coisa, os egípcios, eles tinham uma aparência diferente. Os hebreus, eles tinham, usavam barba e usavam certas roupas. Os egípcios não usavam barba nem na cabeça, raspavam a cabeça, raspavam a barba, usavam especialmente os oficiais, usavam toda uma espécie de maquiagem e adereços de uma roupa. Não tinha nada a ver com eles, bem diferente. Mas lá estava ele e ele então fez com que a moeda caísse e revelou quem ele realmente era. E junto com a queda da moeda, haverão algumas coisas que acompanham. Como eu disse, vamos colocar no lugar deles e vamos ver pelo texto aqui algumas coisas que mostram qual é a reação que eles tiveram e qual vai ser a reação que nós vamos ter, o que nós vamos encarar quando essa moeda finalmente cair. No versículo 3 ainda, quando a moeda cai, haverá temor e tristeza. Eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados. Essa palavra pasmado é interessante. Mas duas coisas que vai acontecer, duas coisas que não vão querer encarar a verdade. A moeda vai cair, a verdade vai ficar óbvia, mas duas coisas que não vão querer encarar essa verdade vão ser a consciência pesada, que eles tinham, nós já vimos isso, e a carne. A carne, quando é confrontada com uma verdade que não lhe agrada, o que ela quer fazer? Ela quer correr. Entenda? Quando a gente tem uma carne muito forte, e a gente lê alguma coisa na Bíblia, ou ouve alguma coisa na pregação, ou alguma coisa que é verdade, e a carne, a natureza humana não gosta, ela quer fugir, ela quer correr. Ela quer fechar a porta. E isso aqui que está acontecendo, estavam pasmados, a carne não quer aquilo. Então, duas coisas que havia aqui, havia uma perturbação e uma relutância. O que a carne quer é deixar o passado no passado. Já não aconteceu, são 22 anos atrás, deixa isso para lá, na verdade. Para que levantar? Para que desenterrar esqueleto? Deixa isso quieto. Faz tanto tempo, eu já esqueci. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deixa isso quieto. Não, deixa quieto. Não, tá em aberto. E Deus vai trazer. Está fazendo aqui. Tá? E o resultado é que havia temor e havia tristeza. A gente vê aqui, essa palavra pasmado, quer dizer assombrado. Você vê no dicionário, pasmado, assombrado. Uma coisa assombrada é o quê? É medo, pavor. Eles ficaram apavorados quando perceberam que ali se tratava de José, o irmão deles. Eles ficaram pensando, ok, agora o quê? Se esse indivíduo aqui realmente for José, a coisa está complicada. Eles ficaram com medo. Medo de quê? José era praticamente o rei do Egito.
pensou se José buscasse vingança? Já pensou se José falasse, agora é minha vez, agora eu vou fazer de vocês escravos, vocês vão passar pelo que eu passei. Vocês vão pagar na mesma moeda. Porque as pessoas que agem de uma certa forma, sempre vão achar que as demais pessoas vão agir da mesma forma de volta para eles. Por exemplo, quem mente, acha que todo mundo está mentindo para eles. Quem não confia em ninguém, não se acha digno de confiança de ninguém. Quem rouba é porque acha que está sendo roubado por todo mundo. Porque a pessoa que rouba, que mente, que engana, acha aquilo a coisa mais normal do mundo. E é normal porque está todo mundo fazendo, está todo mundo roubando, enganando, mentindo, então eu vou entrar na dança também. Porque senão vai ser só eu roubando, enganando e mentindo. Só eu sendo mentido, para mim, me enganando, me roubando, não. Então eu vou entrar na dança, porque para eles o normal é agir como eles agem. Então os irmãos deles achavam que, pronto, a gente vendeu ele, nós fomos cruéis e frios e ele vai ser o mesmo para a gente. E agora ele é o rei praticamente e nós somos um nada aqui, estamos na mão dele. Por isso o pavor, por isso o medo, por isso o espanto. E também haverá tristeza. Haverá tristeza, junto com medo vem tristeza, sabe? Medo nunca traz alegria. Medo nunca traz alegria. Mas nós sabemos disso, que se a gente olhar lá no capítulo 45 e no versículo seguinte, a gente vê assim, agora pois, não vos entristeçais. Mesmo contexto, a gente leu do 1 ao 4, isso aqui é o 5. José falou, agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, na mesma hora, eles estavam, a palavra aqui, estavam pasmados, apavorados, ficaram... E também no seguinte versículo, a Bíblia nos diz que eles estavam tristes. Porque José não ia dizer para eles, não fiquem tristes se eles estivessem alegres. Se ele falou, não vos entristeçais, é porque eles estavam tristes. Ficaram tristes e apavorados. E é isso que vai acontecer quando a moeda cai. Quando a moeda cai, quando nós somos confrontados abertamente. Quando Deus abre a cortina, mostra exatamente o que está acontecendo, nós vamos ter um momento de pavor e um momento de tristeza. Agora, por que estamos vendo tudo isso? Porque nós podemos, no momento de pavor e tristeza, em vez de agir, nós temos a tendência a reagir. Qual a diferença? Agir é uma ação pensada, deliberada, calculada, decidida. Reação é algo instintivo e automático. Você reage. E a nossa tendência perante medo e tristeza é o quê? Fugir. Agora, quem foi que trouxe a moeda a cair? Deus. Se a gente fugir, estamos fugindo de quem? De Deus. Então, quando Deus traz essa confluência de circunstâncias na vida da gente, para chegar no ponto onde ele vai fazer a moeda cair, a ficha cair, vai abrir aquela cortina e mostrar claramente o que está acontecendo, e vier aquele medo, aquele pavor, aquela tristeza, aquela angústia, não corra. Encare, abrace as consequências. Porque se você correr, se você fugir, que é a reação natural, o que vai acontecer é que você vai simplesmente jogar a coisa mais para frente, vai agravar, piorar, aprofundar o problema. Haverá temor, haverá tristeza, isso são fatos. E quando a moeda cair, essas coisas vão vir a acontecer. Olha comigo lá no capítulo 50, vou dar um pulinho só para ver um versículo lá na frente, em relação ao pavor. O pavor que eles sentiam era completamente justificado. Eles estavam temendo pelas suas vidas. Eles passaram esses 22 anos com a consciência pesada, porque haviam vendido seu irmão e vendido para o pai. E lá no versículo 15 de Gênesis 40, deixa eu só dar um pouquinho de contexto aqui. Lá no capítulo 50 de Gênesis, o pai dele, Jacó, havia morrido. E com a morte do pai deles, olha o que eles pensaram aqui. Gênesis 50, 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja só. Isso aqui era anos mais tarde. Eles já haviam chegado, nós estamos lá vendo quando a moeda caiu. De lá até o capítulo 50,
Ele se revelou quem era, mandou eles embora para trazer o pai veio com mala e cuia na mão, eles foram para a terra de Gósen, eles se estabeleceram, estavam com seu rebanho lá, está tudo maravilhoso. Anos mais tarde, aí o pai morreu. Esse tempo todo eles pensando, ele só não vai matar a gente, porque o velho está vivo. Quando o velho morrer, então... Aqui, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, agora ele vai nos odiar e vai certamente retribuir o mal que nós fizemos a ele. Ou seja, mesmo depois que eles fizeram as pazes e foram recebidos, e José falou, não esquenta a cabeça, não vou fazer nada com vocês, mesmo assim eles passaram todos esses anos com o quê? Com uma nuvem preta em cima deles, de tempestade. Pronto, a gente vai estar só esperando, quando nosso pai morrer ele vai pegar a gente. Não tem outro jeito. Não temos como escapar. Então você veja, passaram 23 anos com a consciência pesada porque deram um fim em José. Aí passaram mais alguns anos achando que iam morrer assim que o pai morresse. Que José ia ou matá-los, ou emprisioná-los, ou fazer-los escravos, alguma coisa. José só não havia feito até agora por causa do pai, mas assim que o pai estivesse fora da questão, ele iria retribuir. Tudo isso fazia parte do acerto de contas. Então veja como haverá pavor, haverá medo, haverá apreensão, e nós temos então que não reagir, mas agir e acreditar. Eles estavam tão culpados que apesar de José ter perdoado a eles não tinham se perdoado. Eles ainda viviam sob culpa do que haviam feito com José. Eles ainda viviam achando que mereciam ser castigados pelo que fizeram com José. Tá? Então nós temos que ter cuidado. Muito melhor não estar nessa situação. Mas no meio de tudo isso, a moeda vai cair, vai ter temor, vai ter apreensão. Haverá também compaixão. Versículo 1, nós lemos. Então José não podia se conter diante de todos que estavam com ele, clamou, fazei sair daqui a todo homem, ninguém ficou com ele. José não podia conter. Conter o quê? Versículo 2. E levantou sua voz com choro. Quando a moeda cai, gente, junto, que nós vemos aqui no versículo 5 e 3, junto com o temor, junto com a tristeza, vem compaixão. Junto com o temor. Por isso que não corra. Se a gente reage ao temor, a gente reage à tristeza fugindo, junto com o temor e junto com a tristeza vai vir compaixão. Compaixão vem junto. E José que teve compaixão pelo fato que ele já havia perdoado os seus irmãos antes desse episódio. José não sabia que iria encontrar os irmãos. Foi uma surpresa. Quando José viu os irmãos não reconheceram ele reconheceu os irmãos. Ele não fazia ideia que iria encontrá-los, mas ele já havia perdoado. Eu imagino, provavelmente, não posso dizer com certeza, mas eu imagino provavelmente que ele os perdoou talvez durante seus 12 anos na prisão. Nós não sabemos. Mas o importante é que José já havia perdoado, e quando José encontrou, quando a moeda caiu para eles, havia não ódio ou raiva ou vingança. O que havia era compaixão. E Deus tem compaixão de nós, porque Deus já nos perdoou. Então, quando nós lidamos com Deus, quando nós somos encarados com nossas falhas, ou do passado, ou do presente, sim, há temor na nossa parte. Sim, existe medo na nossa parte, existe tristeza na nossa parte. E o que faz muita gente, ao invés de permanecer na presença de Deus, e confessar, e deixar... A Bíblia fala que nosso Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, se confessarmos. Deus é fiel, e se confessarmos, Ele é fiel para nos purificar de toda imundícia. Então entenda, junto com esse temor, essa tristeza, vem compaixão. E Deus já nos perdoou. Então, em vez de correr e não confessar, não consertar, não remediar, ao invés de abraçar a compaixão de Deus e tratar do problema, a nossa reação é fugir. Eu sempre disse, o pecado vai fazer o quê? O pecado vai nos afastar de Deus. Diga uma coisa, Adão e Eva, quando pecaram, foi o que eles fizeram?
fugiram de Deus, se esconderam de Deus. Deus foi passear, se encontrar com eles, e eles se esconderam entre a vegetação. Por quê? Porque havia medo. Havia medo, havia tristeza. Nós pecamos contra Deus. O pecado nos afasta de Deus. Agora, o fato permanece que todos nós somos pecadores. Então, o que fazer quando a moeda cai? O que fazer quando a gente percebe a situação? Quando vem aquela tristeza, quando vem aquele temor, é correr? Não. É encarar o temor, é encarar a tristeza. Porque junto com o temor, junto com a tristeza, tem compaixão. A Bíblia fala em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas um em que em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Não existe tentação nenhuma que alguém possa ter que Jesus não foi tentado quando estava na terra. Então ele entende. Ele entende. Ele pode nos entender. Ele não está lhe dando permissão para a gente pecar, mas ele entende. Ele pode se compadecer. Compadecer é o quê? É compaixão. Quando José viu os irmãos dele, que haviam tentaram matar ele, depois venderam como escravo e deram ele para o morto. A primeira coisa, quando a moeda caiu, ele se revelou e falou: eu sou José, vosso irmão. Ele só pôde chorar. Ele não estava rangendo os dentes com raiva, ele não estava... Não, compaixão. Ele foi para eles e falou, a gente lê aqui, o versículo 4, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Por que você acha que ele falou chegai-vos a mim? Eu acho que já estavam assim, preparados para sair correndo. Ele falou: chegai-vos a mim, por quê? Eles não estavam perto dele. E nem a aparência, eu imagino, não era uma que estava muito afim de chegar perto dele. Ele falou: chegai-vos a mim. Gente, o que fala lá em Tiago? Pecadores, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. José, lembram, José aqui é uma figura de Cristo. José é o único personagem bíblico, fora Cristo, que não se fala nada de mal sobre José. Não tem um podre de José. Qualquer outro personagem bíblico, de Adão até apóstolo Paulo, Pedro, qualquer um, tem o bom, tem o feio e tem o horrível. José é tudo bom, porque José é uma figura, um exemplo de Cristo. E ele está dizendo assim: irmãos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão. Ele falou: olha, eu estou sabendo, vosso irmão que vendestes para o Egito. Ele não estava escondendo ou passando açúcar por cima, não. Mas ele falou: venha, achegai-vos a mim. Por quê? Porque a tendência do ser humano é no medo, na tristeza, quando a moeda caia, querer correr, fugir, se afastar de Deus. E essa é a pior coisa. Essa é a pior coisa que nós podemos fazer. Quando nós pecamos, nós precisamos correr para Cristo. Sim, estamos tristes, sim, estamos apavorados com o que pode acontecer, mas o nosso lugar é nos lançar na compaixão de Cristo, lançar a misericórdia de Cristo. E a misericórdia só vem através de confissão e medidas remediais. Não é só confissão e falar: eu pequei e vou pecar de novo. Não, isso não, você não alcança misericórdia assim. Todo aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia. Então nós temos que nos lançar na misericórdia de Deus. Como? Confessando e fazendo algo a respeito. E não correndo, não se afastando, não saindo como fez Adão e Eva, não fazendo os irmãos daquele José, que quando ele falou: eu sou José, não fala o que eles fizeram, mas José teve que chamar eles para perto, indicando que eles não estavam tão perto quanto José gostaria que eles estivessem. Então Deus tem compaixão. Deus ele quer que nós sejamos perdoados. Ele quer que nós vamos a Ele para sermos perdoados. Deus quer que o problema seja tratado. Mas o problema é que muita gente usa a misericórdia, a paciência, a compaixão de Deus para ir empurrando aquela situação com a barriga. Eles abusam. Olhe comigo em Eclesiastes, capítulo 8 e versículo 11. Essa empurração só aumenta e agrava o problema. Olha o que fala lá, Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra,
Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Deus, ele não executa logo o juízo sobre a má obra. Se executasse, não tinha ninguém aqui dentro. Está todo mundo ou no hospital ou na cova. Então Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, na sua compaixão, ele deixa muita coisa passar. A Bíblia fala várias vezes que Deus aguentou na sua paciência e aturou, e na sua longanimidade, ele vai esperando, vai dando oportunidades. Agora, tem gente que pega essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, em vez de remediar o problema, confessar, deixar, eles vão ficando mais seguros e mais bitolados no seu erro, no seu pecado, porque acham que Deus está cego, Deus foi dormir, Deus esqueceu. Muito errados. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que dar conta do passado. Nós vamos ter que encarar, a moeda vai cair. E quando a moeda cair, nós temos que entender que haverá terror, haverá tristeza, mas haverá também compaixão. Mas a gente deve aproveitar a compaixão para resolver o passado. E não usar a compaixão de Deus como uma forma de empurrando a coisa com a barriga, jogando a sujeira embaixo do tapete, fingindo que não é comigo, se fazer de bobo, esqueci, não tem nada mais a ver. Não faça isso. Só está piorando a situação. E mais uma vez, José aqui, falando sobre compaixão, José aqui estava na posição de poder fazer qualquer ato vingativo que ele quisesse. Ele podia, não, mas não havia amargura, não havia rancor, não havia raiva, não havia nada. Só o que houve foi choro, da parte dele. A gente não vê os irmãos dele chorando. Por quê? Porque eles estavam apavorados demais. Eles estavam tristes demais. De saber de que tudo aquilo, a moeda caiu, tudo voltou, tudo que fizeram. Então eles não estavam chorando. Não de compaixão, talvez chorando de que foram descobertos. Mas do mesmo jeito, Deus ele aperta, Deus ele disciplina, Deus ele açoita, mas é em amor. Deus não está buscando vingança contra seus filhos. Deus não está buscando descontar raiva, ou acabou a paciência de Deus. Não. Deus faz tudo em amor. Quando ele aperta a disciplina, ele faz tudo em amor. E para resumir, rapidinho aqui, olhem comigo para Gênesis 47 e versículo 27. Vamos terminar esse tema de acertando as contas com o passado. Foi só depois desse acerto de contas, em Gênesis 47, 27, desse confronto com o passado, que a moeda caiu. Foi só depois de tudo isso que houve, mais uma vez, progresso. Lembrando, quem encobre a sua transgressão nunca prosperará. Durante 23 anos, eles estavam encobrindo a transgressão dele. O pai, Jacó, estava pensando que o filho havia morrido. Não havia morrido. Durante 20 e tantos anos, eles haviam encoberto a transgressão. E coincidencialmente veio 7 anos de quê? De seca em toda a terra. Agora pense nisso, quantas pessoas sofreram, morreram, passaram fome por causa daquela seca. Toda a família sofreu pelo pecado dos irmãos. O pai sofreu, a mãe sofreu, todo mundo sofreu. Todo mundo teve prejuízo por causa do pecado deles. O pecado o pecado se alastra, ele contamina, ele afeta muita gente inocente. Né? Mas olha o que fala o versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e o que? Frutificaram e multiplicaram-se muito. Fazia tempo que não tinha, frutificaram-se e multiplicaram-se muito. Por quê? Porque finalmente, o problema foi tratado, o passado foi acertado, a moeda caiu, e agora voltou tudo, voltou ao normal, voltou ao progresso. Quem encobre suas transgressões nunca prosperará. Voltou a prosperidade. Até a gente encarar os problemas, fica tudo atolado, parado. É como se a gente aperta o pausa. E fica parado. Perderam 22 anos perdidos, sem progresso. Precisava ser 22 anos. Tem gente que passa o resto da vida porque se
conclusão a tratar do passado. Deus traz a circunstância, cai a ficha, a pessoa olha e fala, estou fora. Aí outra rodada, circunstâncias, cai a ficha, Deus mostra, e fica assim a vida inteira. E nunca vem o frutificaram e multiplicaram-se muito. Por quê? Porque tem algo lá atrás que está em aberto. Tem algo lá atrás que se obstantemente se recusam a tratar. Não vou tratar. Nem que me bata, não vou tratar. Eu falo, não tem problema. Você que sabe. A escolha é sua. Eu vou trazer a ficha, eu vou colocar a ficha vai cair. Você vai escolher abraçar minha compaixão, tratar do problema, para vocês poderem entrar na terra de Gósen. Lembra? Havia uma seca, uma fome na terra inteira. Eles foram para Gósen, onde não tinha. Onde havia água, havia pasto, havia tudo isso. Depois desses 7 anos que passaram na terra do Egito. E frutificaram e multiplicaram. Mas só depois que foi tratado. E outra coisa. Você não vai encontrar momento algum que o Jacó, ou os filhos de Jacó, foram para José e disseram, ô José, seu manda-chuva aqui, né? Dá pra gente lá, terra de Gósen. Dizem que lá a coisa é massa. Manda nós para lá, fala lá com o faraó para dar aquilo pra gente. Eles não pediram nada. Não pediram nada. Igualmente, muitas vezes nós nos encrencamos, nós deixamos coisas abertas no nosso passado, justamente porque ao invés de esperar em Deus, nos dá o melhor, a melhor terra do Egito, sabe onde que era? Gósen. Eles fizeram tudo isso lá 23 anos atrás para conseguir o quê? 30 peças de prata. Na época eu tenho certeza que era uma fortuna para eles, mas Deus tinha muito mais do que míseras 30 peças de prata. E muitas vezes nós nos encrencamos porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Eles tinham um problema. Resolveram do jeito deles. Vamos vender José, fazer 30 peças de prata, bota no bolso, resolvemos o problema. Não, vocês acabaram de criar o maior problema nas suas vidas, que vai demorar mais de 20 anos para ser resolvido. A pergunta, adiantou? E quando nós saímos da vontade de Deus, a gente adentra caminhos tortos para conseguir o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, no meu pensamento, na minha filosofia, nos meus olhos, na minha visão, da minha forma, você pode até ganhar umas 30 pedaços de prata no caminho, mas você vai abrir um problema, você vai criar um buraco, que pode demorar anos, ele custar caríssimo para resolver. E no final das contas não tiveram que buscar, pedir, tramar, maquinar, nada. E ganharam de bandeja a terra de Gósen. Melhor que o Egito tinha para oferecer. Faraó, dê para a sua família. Ganharam de graça, de bandeja. Sequer pediram. Nem imaginaram. A Bíblia que fala isso. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então confie nele. A gente não faz ideia do que Deus tem para dar para a gente. Agora a gente fica querendo correr atrás de 30 peças de prata aqui, um brinquedinho ali, uma coisinha ali, uma coisa temporária aqui, uma coisinha ali, Só está arrumando confusão para mais tarde. E o pior, em vez de a gente tratar, a gente vai deixando essas coisas no passado, dizendo, passou, acabou, tá para trás, e vai colocando sujeira embaixo do tapete, achando que aquilo morreu. Não morreu. É igual os mortos-vivos, eles vão sair da terra e vão atrás de você de novo. Para aqueles que gostam de cultura zumbística. Não morreu não, gente. Não morreu não. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Lá em Gálatas capítulo 6 fala isso. Tudo que o homem ceifar, isso também tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É justamente isso. Você não vai enterrar. Enterrar é plantar. Né? Você pensa que plantou aquele problema, escondeu, enterrou? Não, aquilo vai crescer, vai virar uma árvore. Foi o que aconteceu. Fizeram um erro, ficou um erro que durou 20 e poucos anos para consertar. Então,
Não vamos deixar nada. A melhor coisa é não fazer nada que a gente tem que consertar. Mas se fizermos, infelizmente, não é possível viver uma vida sem falhas, sem pecado, sem erro. Não é desculpa para a gente também meter o pé na jaca e chutar o balde. Mas tratar do problema. Tratar do problema. Deus é fiel e justo. Se a gente confessar nossos pecados, Ele vai nos purificar. O que é purificar? É ir fechando essas lacunas que Ele vai abrindo. Agora, se a gente não confessar, a gente não for para Ele, não tratar, então vamos deixando isso tudo em aberto no passado. E vai criando uma grande dívida para a gente acertar no futuro. Então, vamos viver de tal modo que a gente não tenha contas para acertar no passado. Para que a gente possa ter prosperidade. E prosperidade não é escrito com esse cifrão, mas prosperidade real e vida abundante em nossas vidas, nossos lares, nossos ministérios. Que Deus possa ser glorificado. Amém? Amém. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra.